Esta palavra Deus colocou no meu coração também ontem. Salmo 77. Não vou ler inteiro o Salmo 77, porque ele tem 20 versículos. Então ele é muito grande. Então nós vamos ler uma parte deste Salmo 77. Peço que você preste bastante atenção. Vamos lá, a partir do versículo 1. Eu vou lendo, vocês me acompanham. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia eu busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Repita comigo. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentai os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos, os tempos passados. De noite, chamei a lembrança do meu cântico, meditei em meu coração, o meu espírito investigou. 7. Rejeitará o Senhor para sempre, não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que viu de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia, ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? E disse eu, isso é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as suas obras e falarei dos teus feitos. Vamos orar? Senhor, fala conosco nesta manhã. Esta é a hora da tua palavra ser ministrada. Revela o teu querer para as nossas vidas e nos abençoe em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos glorificar e aplaudir Jesus bem forte. Bem forte as palmas. Salmo 77 é um salmo que lhe foi atribuído a um homem chamado Asaf. Salmo 77 ele faz parte dos meus salmos preferidos. O Salmo 77 ele é um dos meus salmos preferidos. Eu já vou explicar para vocês por que ele é um salmo dos meus preferidos. Esses versículos que eu li, os 12 versículos que eu li, poderia ter lido os 20, mas somente esses 12, eles mostram indiretamente 3 pessoas aqui. Por mais que eles não estejam tão explícitos, nós temos 3 pessoas aqui neste salmo. Quantas pessoas? 3 pessoas. Nós temos Asaf, nós temos o adversário e nós temos Deus. Vamos lá? Repita comigo. Asaf. Mais alto, diga Asaf. O adversário e Deus. Nesses versículos que eu li para vocês, nós conseguimos ler esses versículos e perceber esses 3. Perceber Asaf e as características de Asaf, perceber o adversário, as características do adversário, perceber Deus e as características de Deus. Por mais que aqui não apareça em nenhum momento o adversário falando, por mais que aqui não aparece Deus falando nesses versículos que eu li para vocês, só aparece um salmo escrito na primeira pessoa do singular, ou seja, Asaf falando. Mas nós temos nas entrelinhas deste salmo, essas 3 revelações aqui. E a primeira revelação é a mais transparente, a mais nítida aqui, que é a revelação acerca de Asaf. Asaf, quando escreveu este salmo, primeira coisa, Asaf não era novo convertido. Não que tenha problema alguém ser novo convertido, porque todos nós um dia já fomos novo
converti, já não sou mais novo convertido, mas todos nós um dia tivemos um mês de convertido, ou um ano de convertido. Então o problema aqui não é o tempo que você tem de conversão. O que eu quero ressaltar é que Asaf não era um novo convertido. Quando Asaf escreveu este salmo, ele já vinha de uma família de levitas. Ele já vinha de uma família sendo preparado. Asaf foi alguém que cresceu na presença de Deus e aprendeu desde o colo da sua mãe. Ele aprendeu acerca de Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Ele não era novo convertido. Asaf era alguém que tinha vivido muitas coisas na presença de Deus. Muitas coisas. Irmão Marcos, tem quanto tempo de crente? Você que irmão Marcos também é das antigas. Quanto tempo, irmão Marcos, você tem de crente? Quantos? 25? Em 25 anos, você já viu Deus curar? Cura grande mesmo assim, já viu? Você já viu Deus abrir porta? Você já viu Deus preparar dinheiro? Já viu? Já viu Deus salvar a pessoa que era cabeça perdida assim? Já viu? Eu já vi tudo isso. Quem já viu essas coisas também? Diga amém. Asaf viu tudo isso. Ele tinha vivido isso. Ele tinha visto na sua casa. Ele tinha visto as pessoas próximas a ele. Só que Asaf chegou num momento da sua vida, ele teve uma crise. E essa crise, ela não aparece só aqui. Salmo 73, que alguns salmos atrás, ele fala dessa crise também. Eu creio que ele escreveu no mesmo período. E qual que era a crise que Asaf colocou aqui? Vamos ver se aparece no texto. Olha aí, pega a sua Bíblia. Você me acompanha, Fê? Volta lá no primeiro então. Ó, vamos ver onde aparece aqui. Versículo 2 já tem. No dia da minha angústia. Então ele estava como? Angustiado. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. Agora, primeira coisa. E não, a minha alma recusava ser consolada. Aqui já começou a crise. A alma dele não aceitava ser consolada. Sabe quando você vai confortar alguém, quando você vai falar com alguém, e esse alguém não se conforma, não se consola com aquilo que você está falando? O que já aconteceu, diga amém. Então a primeira coisa aqui, ó, versículo 2 já aparece. Versículo 3: lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava-me, e o meu espírito desfalecia. Sabe o que é isso? Estava perturbado. Eu não estava em paz. Perturbado, hoje em dia, nós falamos assim: estou com uma ansiedade, ou estou com uma depressão, estou com um vazio. Quem está entendendo, diga amém. Olha como ele estava deprimido. Eu me queixava. Sabe o que é queixar? Estava reclamando. Tem gente que reclama demais, né? Tem gente que reclama de tudo. Ele estava assim, reclamando. São características que ele está falando dele aqui. Versículo 4: sustentava os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que não posso falar. Ou seja, ele não estava conseguindo dormir. Ele não estava conseguindo dormir. Não consigo falar. Sabe quando você não quer conversar com ninguém? Já aconteceu com você, queridos? O que já aconteceu? Diga amém. Ô, fulano está querendo, quer falar com você. Não quer nem falar. Depois eu falo. Amanhã eu ligo. Ô, vamos conversar. Não quero conversar com ninguém não. Quero ficar aqui no meu quarto sozinho. Assim que ele estava. Desse jeito. Versículo de número 5, versículo 6, versículo 7. Mais uma crise de Asaf. Versículo 7. Rejeitará o Senhor para sempre, tornará a ser favorável. Começou a questionar Deus. Será
Deus nunca mais vai me abençoar. Olha a crise que ele estava. Versículo 8: cessou-se a promessa da sua benignidade, acabou-se a promessa que veio de geração em geração. 9: esqueceu Deus de ter misericórdia. Será que Deus se esqueceu de nós? Ou seja, Asaf estava num buraco, irmãos, terrível. Não um buraco literal, um buraco existencial. Posso ouvir amém, queridos? 3 características eu percebi em Asaf. Primeiro, Asaf foi sincero com Deus. Se você quer ser honrado por Deus, primeira coisa, seja verdadeiro, seja sincero com Deus. Fala para o seu irmão do lado: seja sincero com Deus. Deus, está difícil, Deus está doendo, Deus, eu não consigo, Deus, eu estou quase caindo, Deus, eu não estou aguentando mais, Deus, é muita coisa. Deus, seja sincero para Deus. A primeira característica que eu percebi em Asaf é que Asaf, apesar de estar em crise, ele foi sincero com Deus. E a sinceridade, irmãos, a transparência de Asaf fez ele chegar para Deus e falar assim: Deus, eu estou achando isso, estou achando aquilo, para mim é isso. E ele começou a falar para Deus. Então, primeira característica, sincero. Segunda característica, ele foi direto para Deus. Asaf aqui, ele não reclamou para alguém. Asaf aqui, ele não falou para amigo. Entendeu? Ele não falou para um, ele não falou para outro, ele falou para Deus. Asaf aqui falou diretamente para Deus o que ele estava vivendo. Talvez ele não desabafou com ninguém, mas para Deus ele foi direto e contou para Deus exatamente o que ele estava vivendo e o que ele estava pensando. E Asaf aqui, em terceiro lugar, ele foi humilde em reconhecer que ele estava num momento de fragilidade. Porque nós, em muitos momentos, queremos ostentar uma imagem de forte, uma imagem de força, quando na verdade nós somos barro na mão do oleiro. Posso ouvir amém, queridos? Então Asaf foi humilde, foi sincero, ele foi reto em se direcionar para Deus. E por que eu disse que neste salmo nós encontramos o adversário? Por mais que não apareceu aqui nesses versículos 1 ao 12, nenhum momento o adversário, mas o adversário está aqui. E na verdade, por mais que não apareça o nome do adversário, nós encontramos a ação do adversário aqui nesse salmo. Em primeiro lugar, o adversário estava trabalhando na mente de Asaf. O adversário, ele quer trabalhar na nossa mente. Diga para quem está ao seu lado: tome cuidado. Que o adversário, ele quer trabalhar na sua mente. Olha para mim que eu preciso explicar isso. Na mente de Asaf, pensamentos. O adversário, ele pode influenciar nos nossos pensamentos. Você sabia disso? O adversário, ele pode influenciar nos nossos pensamentos. De que maneira? Ele pode colocar alguém no teu lado, e esse alguém falar coisas que podem mexer com a tua mente. O adversário faz isso. Quem entendeu, diga amém. Ele pode colocar pessoas ao teu lado para chegar para você e roubar a tua fé com as palavras. Ele pode colocar pessoas ao teu lado para colocar dúvida no teu coração. Ele pode colocar pessoas ao teu lado para desanimar a tua fé. Eu lembro uma fase que eu tive no ministério, irmãos, há um tempo atrás. Escuta isso. Eu tive uma fase há um tempo atrás que eu escolhia quem seria a última pessoa que eu ia conversar antes de sair da igreja. Você sabia disso?
Teve uma época que eu escolhia. Porque tinha pessoas que eu conversava, irmãos, e eu saía mal da igreja. Porque ela só enxergava os problemas, as dificuldades, as crises. Quem está entendendo, diga amém. Você viu que o fulano não veio? Que a fulana não veio? Que não sei o que não deu certo? Que não sei o que. Então são pessoas que aquilo que ela fala te deixa para baixo. E por um outro lado tem pessoas que ao invés de ela falar para você que fulano não veio, ela vai falar assim: você viu que o Everton veio? Glória a Deus por isso. Que a irmã Ione fez o louvor e foi uma bênção o louvor. Glória a Deus. Posso ver um amém, queridos? Você viu que o Gabriel testemunhou? Glória a Deus pelo testemunho dele. E vai ser uma semana maravilhosa. E vai ser uma semana de bênção. E vai dar tudo certo. Você sai da igreja bem. Você sai da igreja convicto de que Deus está contigo. Escolha com quem você vai conversar. Escolha quem você vai ouvir. O adversário trabalhava na mente de Asaf. O adversário colocava pessoas do lado de Asaf para falar para ele: Deus não está te vendo, Deus não está te ouvindo, Deus não vai fazer, a promessa não vai se cumprir. Essas palavras estão repreendidas em nome de Jesus. Deus te trouxe aqui hoje para dizer que está contigo, que vai acontecer e que a promessa está de pé e que Ele continua sendo fiel. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor nessa manhã. Aplauda Ele bem forte, aleluia. Aplauda o Senhor mais forte. Então, em primeiro lugar, o Asaf foi bombardeado na sua mente. O adversário sempre vai tentar bombardear nossa mente com pensamentos que não são de Deus. Vigia com os seus pensamentos. Posso ouvir um amém, queridos? E uma segunda característica do adversário, são duas. A segunda característica era a primeira na mente e a segunda, visão. Repita comigo: mente, visão. Vamos de novo? Mente, visão. O adversário mostrava coisas para Asaf que não eram verdadeiras. Daí você vai lá no Salmo 73. Asaf fala assim no Salmo 73, versículo 1: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos.